Zé Trajano, Pois não. e essa coisa do Palmeiras só ter o Campeonato Brasileiro, ter agora semanas para treinar, enquanto vai ter time jogando duas vezes, três vezes quase numa semana, o Palmeiras focado em ser tricampeão brasileiro. Você não acha que isso é uma vantagem maior do que nós estamos imaginando? Como diria o outro, é uma faca de dois legumes isso. Por quê? Porque só resta essa opção, né? Isso pode cair, incluindo os ombros do Abel Ferreira. Se o Palmeiras não deslanchar, já que ele está mais descansado, só tem essa competição, vai criar um ambiente que o Palmeiras não vive há muito tempo, há muitos anos, há várias temporadas. O Palmeiras se acostumou a ganhar tudo. Se não ganha esse, ganha aquele. É Libertadores, brasileiro, estadual, não sei o quê. Agora só resta o brasileiro. Se ele começa, se ele não deslanchar, não aproveitar essa oportunidade dada, tem que ver dada porque ele fracassou na Copa do Brasil e na Libertadores. Não é isso? É isso. Pode criar um ambiente que o torcedor, o clube, o próprio Abel, o Abel vai ser cobrado de um jeito que jamais. Ele já está irritadíssimo com as cobranças que começaram agora. Você imagina se ele começar a se distanciar mais ainda do Fortaleza, do Flamengo, do Botafogo. Então, temos que ver também o seguinte: o grande jogador do Palmeiras foi convocado para a seleção brasileira, o menino. Né? Vamos Estevam. torcer para que ele jogue bem. O Brasil precisa tomar vergonha na cara, que o Brasil está em sexto ou sétimo lugar, para que não se machuque, porque está havendo muita contusão. Além de time jogando mal, time não aproveitando as oportunidades, nós estamos vendo um campeonato com um número de contusões absurdas. O próprio Botafogo, que nós estamos falando aí, perdeu dois jogadores muito importantes. O Eduardo e o Júnior Júnior Santos. Santos. Júnior Santos, que era um dos artilheiros do time. O Luiz Henrique se machucou, mas voltou e tal. Não é? O Flamengo ficou sem Pedro, sem o Cebolinha, o de Arrascaeta. Então, esse fato de só resta o brasileiro, mas com que time? Tem jogadores em fase muito ruim. O Gustavo Gomes não vem jogando bem faz tempo. Né? O Rony não vem jogando bem faz tempo. O Rafael Veiga não é mais aquele que foi há 2 anos atrás. Então, pode ser uma vantagem em termos físicos, tudo bem, vamos dizer. Só que esses jogadores não estão numa boa fase. Que Palmeiras é esse que vai tocar daqui para frente? Em tese, entendo o que você quer dizer, eu quero a sua pergunta. Mas não sei se é verdadeiro, se isso vai se aplicar na prática. Marinha, queria te ouvir sobre isso, acrescentando o fato, que também é uma coisa que a gente olha a tabela e percebe, o Palmeiras vai receber em casa tanto Fortaleza agora no final de outubro e o Botafogo na penúltima rodada do Brasileirão. Embora não tenha conseguido ganhar do Botafogo, né? Quando jogou pela Sim, Libertadores, teve um sim. empate ali, tudo bem, teve aquela reação no final, quase que o Botafogo perde a vaga e tal, mas não conseguiu ganhar do Botafogo em casa. É uma vantagem física, mas eu concordo um pouco com o Trajano que vai depender muito desses jogos agora, porque se o Palmeiras não reagir agora, pode entrar em crise, porque a gente tem que olhar para o ano passado, não pensando assim, vai se repetir. Aquele ano passado contou com uma queda brutal de rendimento do Botafogo. A gente vai acreditar que o Botafogo vai ter a mesma queda brutal de rendimento e que além do Botafogo também o Fortaleza que está na frente e que também além dos dois o Flamengo que está um pouco na frente, tem menos jogos do que o Palmeiras. Então não é só um time que ele tem que contar com a queda. Ele tem que contar, a não ser que ele reaja muito forte, de uma forma muito imediata, o cenário é muito mais competitivo para o Palmeiras do que do ano passado. E o ano passado contou com o Endrick ali de uma forma esplendorosa na reta final. Vai precisar contar do mesmo jeito com o Estevão, porque o time, me parece, jogando por baixo, é muito dependente do Estevão. Fora isso, é muito bola na área o que tem apresentado o Abel. Né? De novo,
a gente pode dizer que é uma temporada que o Abel tem dificuldade para encontrar soluções criativas e que vai ter maior dependência de um garoto. Então, eu acho que tem esses fatores. É uma vantagem, sem dúvida, física. Se a gente considerar que todo mundo está encavalado, fica tendo que poupar jogador no Brasileiro, é uma vantagem física do Palmeiras. Mas não acho que vai significar que é um passeio, não. Vai depender dessa reação inicial, do desempenho muito do Estevão, e se vai ter alguma solução melhor dada pelo Abel Ferreira do que a atual, que me parece, com problemas. O descontrole dele me parece ter a ver com ele não estar conseguindo fazer o time jogar tudo que pode, né? Mesmo tendo essa goleada contra o Cuiabá na última rodada, acho que o rendimento está abaixo ainda, né? Os reforços não vingaram ainda, né? Nem Felipe Anderson, nem Maurício. Agora tiveram uma reaçãozinha, mas enfim, é uma vantagem, mas não significa que o Palmeiras vai sair passeando rumo ao tri, não. Acho que vai ter que remar bastante e vai contar um cenário mais competitivo do que o ano passado. E ainda tem um detalhe, viu, Juca e Marinha? Que ainda tem uma distância ainda razoável, mas é uma rivalidade local. Tem um São Paulo vindo atrás. Uhum. São Paulo vindo atrás, que se o Palmeiras tropeçar, o São Paulo de repente pega o lugar. Ainda está na frente, tem uma vantagem de pontos, mas seria aí para o torcedor palmeirense mais um ingrediente para uma possível crise. Se é que vai haver crise. Bom, tudo bem, nós vamos ver como é que isso caminha, gozado. Eu estou com uma visão bem mais otimista em relação ao que o Palmeiras vai fazer. Se eu tivesse hoje que apostar em quem será o campeão brasileiro, eu apostaria no Palmeiras, por essa coisa que o Palmeiras vem mostrando nos últimos anos. É que você está com a cabeça na parte física, né? Na parte física. Agora eu vou fazer uma pergunta para o nosso pessoal que está nos assistindo. Um desafio rápido. Você falou que hoje é dia do psicólogo. Sim. É isso? Muito bem. É uma pergunta para o pessoal responder no Superchat e tal. Qual o nome do psicólogo da seleção brasileira campeã do mundo em 1958? Que Posso falou responder? o Garrincha desenhar o Quarentinha e o Garrincha desenhou, não sei se uma cabeça. Sabe aquele negócio de fazer assim? Com a cabeça redonda desse tamanho? Era o Quarentinha. Qual o nome dele? Eu não vou dizer o nome, eu sei. Digo apenas as iniciais, JC, né? Apenas para que você, Zé Trajano... Que não é Jesus Cristo, que não é Jesus Cristo. Nem José Carlos, como eu, né? Mas ele aplicou, Marinha, ele aplicou o teste de Rocha nos jogadores, e um bando de jogadores deu como incapaz. Inapto para a prática de futebol. Foi isso. Exatamente, Mané Garrincha. Agora, Juca, você lembra se ele recomendou que o Garrincha não jogasse por conta desse... Ele achou que o Garrincha não tinha senso de responsabilidade suficiente para disputar uma Copa do Mundo. Mas isso pelo seguinte, no último amistoso do Brasil contra a Inter de Milão, o Garrincha driblou o goleiro e, em vez de fazer o gol, esperou o goleiro levantar. E só depois fez o gol. E aí perguntaram para ele, 4-1 para o Brasil, 4-0. Mas por que você fez isso? Ele falou, não, eu estava esperando ele abrir a perna para jogar. Não, que no fundo, essa observação dele tinha uma certa razão. Senso de responsabilidade. Porque o Garrincha era fora de controle, né? Fora de controle. Completamente. Mas fica aqui o desafio para o nosso pessoal. Completamente fora de controle. Olha aqui, tem uma boa notícia para dar para a nação corintiana. É o único time que dá boas notícias para o Corinthians, embora até tenha dado um susto na semana retrasada. As Brabas estão jogando pelas quartas de final com o Bragantino. O jogo em Bragança foi 1-1, portanto, o Corinthians precisa vencer e acaba de, aos 33 minutos de jogo, abrir o placar 1-0 para o Corinthians contra o Bragantino. Essa é a única boa notícia que eu tenho a dar para os corintianos, porque a outra notícia já está aí, conhecida. Mas eu quero antes, Marinha, a gente falou do Palmeiras, você tem uma notícia de bastidor que envolve o Palmeiras, qual é? Então, Juca, é uma apuração que vou até publicar amanhã.
A CBF abriu para os clubes, na Comissão Nacional de Clubes, a possibilidade de eles fazerem sugestões para o calendário do futebol brasileiro. Aí entra nesse tema de só disputa uma competição e está vivo porque está tudo encavalado, não consegue jogar com o time principal e tal. Ano que vem a gente tem um problema seríssimo, que é a realização do Super Mundial da FIFA, que vai ocupar um mês do calendário e que vai ter que parar o Campeonato Brasileiro, porque tem 3 times brasileiros: Palmeiras, Flamengo e Fluminense. E aí, a CBF abriu, teve uma reunião em julho, a comissão é formada por 9 clubes, 5 da primeira divisão, São Paulo, Fortaleza, Inter, agora está me falhando, Fluminense, está faltando um aqui. O Palmeiras e o Flamengo foram também como convidados, e os dois se posicionaram na reunião defendendo que tem uma revisão do estadual com redução dos datas dos times grandes. O que significa isso? Que pode ser, não necessariamente que você tire data do estadual, mas que você tire datas dos jogos dos grandes, para você melhorar, no caso do Palmeiras, a argumentação era melhorar a saúde dos jogadores e também a qualidade do produto. E no caso do Flamengo, o Flamengo acha que está inviável, digamos assim, você fazer o calendário do jeito, com o estadual do mesmo tamanho que está, com os grandes jogando a mesma quantidade, não é o estadual, poderia manter o número de datas, e aí os dois se posicionaram nesse sentido. Dos outros clubes, eu sei que Fortaleza tem uma posição parecida, mas eu não tenho certeza que tenha se manifestado, por isso eu não estou confirmando. O Fluminense ainda está cauteloso, pela informação que eu tive, e os times da Série B e C são contra, porque pode mexer no valor dos estaduais e eles perderem dinheiro. Então, você tem essa discussão, e 2 clubes grandes pela primeira vez estão se manifestando claramente que teria que ter uma revisão nessa questão dos estaduais para você melhorar o calendário do ano que vem, que está inviável do jeito que está. Tem um mês a menos de jogo e não tem como fazer essa coxambrada que foi feita esse ano seguir o baile. A gente vai ter que ver se vai ter um acordo com as federações. O Palmeiras prometeu levar à Federação Paulista essa discussão. O São Paulo estava presente na reunião e ficou no muro, ficou sentado no muro do vídeo, digamos assim, enquanto os outros estavam se posicionando. E essa reunião foi no final de julho e vai ter uma outra reunião agora para dar continuidade a esse debate. Então, vamos ver em que pé que está, mas os clubes estão, pelo menos, lembrando, o calendário é prerrogativa da CBF, ela tem a caneta final e ela que vai decidir. Mas se você tem 2 clubes fortes dando uma opinião dessa, você passa a ter pelo menos um peso da discussão do que pode ser feito em relação ao ano que vem. Então, está em busca de soluções, e o Palmeiras e o Flamengo se posicionaram no sentido de que acham que tem que ter alguma revisão nos estaduais para o ano que vem. Não é acabar. Daqui a pouco, eu e o Juca sempre divergimos muito em relação aos estaduais. Verdade. É uma discussão antiga. Eu, como torcedor do América, evidentemente, querendo ver o América lá disputando, pelo menos jogando contra o Flamengo, Vasco, sei lá o que e tal. Mas pelo andar da carruagem, pelo que o Marrinha está explicando, eu acho que vai chegar uma hora que não vai ter mais estadual. O estadual vai se limitar a ter uma espécie assim de um quadrangular final somente. E quem não estiver satisfeito, que dispute a Série B, não sei de quê, porque ele está sendo apertado, diminuído, apertado, vai chegar uma hora assim, olha, não dá mais. O estadual, infelizmente, passar bem. Aliás, eu quero dar parabéns aqui para o pessoal de Maricá, que o Juca esteve lá, inclusive, Maricá, porque o Maricá vai disputar o campeonato carioca da próxima temporada, conseguiu se classificar, que é um lugar que tem colocado... O estádio se chama João Saldanha, para ter uma ideia, está sendo reformado. Lá tem o Centro Cultural Darcy Ribeiro, onde ele morou até o final da vida dele. O Juca ganhou até um livro, né, sobre o nosso querido inesquecível Darcy, mas também a casa da Bete Carvalho foi transformada em museu. Quer dizer, é um lugar... Né, o hospital público se chama Che Guevara. Hospital Che Guevara. É um negócio impressionante lá, Maricá. Eu não ia tocar nisso para não ferir suscetibilidades, porque o Maricá subiu e o Ameriquinha não, mas enfim, já que você tocou... Não, mas eu já desanimei, viu? Já desanimei. Maricá, América, é mais ou menos parecido. As letras são mais ou menos as mesmas. Muito bem.
eu ia falar do Corinthians. Eu não preciso falar da situação técnica do Corinthians. O Corinthians está na zona do rebaixamento. Aliás, tem estado mais na zona do rebaixamento do que fora, nesse Brasileirão. Na verdade, sequer está no lugar em que está abaixo, está no penúltimo lugar, porque quem está atrás dele tem 2 jogos a menos do que ele, que é o Cuiabá, e pode, ganhando 4 pontos nesses 6, passar o Corinthians. Os times que estão acima, boa parte deles também tem jogos a menos para poder aumentar a diferença. E é o que tudo indica, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, que faz lá aqueles cálculos, no momento, o Corinthians tem 66% de chance de cair. Qual